paz do Senhor Jesus, eu já trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 1, versículo 2, que diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Então Deus separou esta palavra para o meu coração e para o teu coração, porque este versículo é um versículo bastante conhecido, mas nem todo mundo sabe colocar em prática a meditação. Meditar na lei de Deus de dia e de noite. Ter prazer em meditar na lei do Senhor. Como ter prazer em meditar na lei do Senhor? Muitas pessoas acham que meditar na lei de Deus é estar lendo a Bíblia e só isso. Mas nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos lendo. E quando nós colocamos em prática na nossa vida, é aí que vai funcionar as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus ele tem prometido para o seu povo. Tudo aquilo que Deus ele tem falado na palavra dele e ele tem prometido. Tudo isso acontece quando a pessoa começa a praticar a palavra de Deus. Mas para que venha praticar esta palavra de Deus, para que venha colocar em prática tudo aquilo que foi lido na palavra de Deus, é preciso que a pessoa medite. Como iremos meditar? Meditar é no seu dia a dia, na sua rotina, tudo o que acontecer, você começar a olhar os sinais, o que é que Deus está falando através dessa situação que está acontecendo na sua vida. O que você está fazendo, o que você está pensando, está de acordo com a palavra de Deus? Isso é meditar na sua lei. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você está planejando, está de acordo com a palavra de Deus? Isso seria meditar na palavra de Deus. Essa situação, esse deserto, algo que está acontecendo, você decidiu tomar um outro rumo, você decidiu ir por um outro lugar e aí está dando tudo errado, não é do jeito que você imaginou. Será que você está indo para o caminho correto, aquele que Deus ele separou para você? Você tem que olhar os sinais, o que está acontecendo na sua vida, qual é a situação. Tudo aquilo que aconteceu não está sendo bom porque Deus está falando através das situações. Deus está falando através dos momentos de algo que tem acontecido na sua vida. Então, assim, muitas vezes Deus está ali falando, mas a pessoa não entende, a pessoa não medita, não para pensar. Então, parar para pensar. Esse é o segredo para que venha meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aquele momento em que você está aí sentado na sua casa e você não está fazendo nada, você não tem nada para fazer, mas você está ali sentado, você está pensando. Então, ao invés de pensar em coisas que não vai edificar em nada, medite na sua vida, medite na palavra de Deus, comece a pensar, raciocinar, analisar a sua vida, analisar o que está acontecendo, para que você venha entender, será que Deus ele quer que você continue assim? Ou Deus ele quer que você mude a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar? Por onde você está andando? O que está acontecendo na sua vida? Será que Deus ele quer que você continue andando por aí? Ou Deus ele quer que você mude a rota e vá para outro lugar? Então é analisando, é meditando, é parando para pensar, aí na sua casa, sentado, analisando a situação, olhando a sua vida, olhando o que está acontecendo. E aí você vai entender, você vai ver o que Deus ele está falando através das situações. É como muitas vezes acontecendo coisas ruins e a pessoa ainda insistindo em ir por ali, ainda insistindo em fazer aquilo, e às vezes Deus ele não está se agradando. Então muita gente lê a palavra de Deus, sabe o que é certo e o que é errado, mas não sabe colocar em prática na sua própria vida. Para colocar em prática é preciso que venha meditar na palavra de Deus.
É preciso que você tire um tempo da sua vida, um tempo do seu dia, para você parar e pensar, raciocinar e meditar e analisar tudo o que está acontecendo. E analisar quais os riscos de tudo isso, dos seus planos dar errado, quais são as chances de dar certo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que está acontecendo. Será que os seus planos estão de acordo com a palavra de Deus? Ou está diferente, ou está se desviando da lei de Deus? Está se desviando da palavra de Deus? Tudo isso nós temos que analisar. E essa análise só acontece quando nós meditamos na palavra de Deus. Então, aquilo que a gente faz, devemos analisar se está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que nós pensamos, devemos analisar se está de acordo com a palavra de Deus. Para onde nós vamos? Com quem estamos falando? Para onde decidimos ir? Está de acordo com a palavra de Deus? Deus ele está se agradando disso? Quais são os sinais? Comece a analisar os sinais da sua vida. E isso nós fazemos de dia e de noite, todo o tempo. Porque à medida que a gente está dormindo, nosso corpo está descansando. Mas quando a gente acorda, nós temos uma rotina, nós temos coisas para fazer. Nós vamos sair, nós vamos resolver algo. E aí Deus está falando conosco através das situações. Então aí se chama meditar de dia e de noite, meditar na lei do Senhor. E começar a olhar os sinais e entender o que Deus ele quer passar para você. O que é que Deus está falando através desses sinais. É algo que é maravilhoso da parte de Deus, esta palavra, porque está te ensinando a meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não é você abrir a Bíblia, ler um versículo e pensar naquele versículo, pronto, acabou. Não. Mas é você trazer a palavra de Deus para a tua vida, você praticar a palavra de Deus. Você meditar na tua vida, ver se está de acordo com a palavra de Deus. Começar a olhar a sua vida de uma forma diferente. E muitas pessoas ficam como um robô, faz isso, faz aquilo, vai por ali. É a situação que leva a eles. Eles não param para pensar, para dizer, não, eu vou por aqui porque Deus ele vai se agradar que eu vá por aqui. Eles não param para pensar. E a situação é que leva eles para um lado e para o outro. E muitas pessoas ficam como uma folha seca que vai para onde o vento quer que vá. Então se movimenta para um lado e para o outro de acordo com as situações. As situações é que levam aquela pessoa de um lado para o outro. E no final aquela pessoa não conclui nada, não consegue nada, nada se realiza na vida dela, porque ela não está meditando na palavra de Deus dia e noite. Ela está simplesmente como uma folha seca sendo levada de um lado para o outro. Então Deus ele traz esta palavra para o meu coração e para o teu coração, para que a gente venha ficar alerta e entender, começar a analisar, meditar na lei de Deus de dia e de noite, analisando a nossa vida, o que está acontecendo, para que a gente venha entender. Outras pessoas começaram a se apegar a profecias, ao invés de analisar a palavra de Deus. É claro que existe ainda profetas na terra, profetisas na terra. É claro que ainda existe um povo que é boca de Deus. Ainda existe profecias. Mas nós temos que analisar se aquela profecia vem de Deus ou não. Se aquela profecia está de acordo com a palavra de Deus ou não. E se aquela profecia se cumprir, veio de Deus. Se não se cumprir, não veio de Deus. Então, existem pessoas que vivem à base das profecias. Então, tem pessoas que não estão falando o que Deus mandou. E, de repente, fala de acordo com a carne, ou até mesmo é uma ação maligna. Uma pessoa, servo do inimigo, fala-lhe algo, diz que é uma profecia que veio de Deus, quando na verdade não veio. E aí aquela pessoa que ouviu aquela profecia começa a agir diferente, começa a querer agir de acordo com a profecia, tirando a visão da palavra de Deus e colocando a visão somente na profecia. E começa a acreditar somente em profecias. Então uma pessoa profetiza algo na vida dela, vem outra pessoa e profetiza outra coisa na vida dela, e ela fica para lá e para cá, como uma palha seca, indo para lá e para cá,
no vento, sem saber o que fazer, para onde ir. E muitas pessoas aí se perdem, se desviam da palavra de Deus, porque não têm colocado o seu foco na meditação da lei de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia é muito importante que a gente venha analisar, que a gente venha ler e que a gente venha colocar em prática tudo aquilo, que a gente venha olhar os sinais, que a gente venha entender o que Deus ele está falando através de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Para que tudo venha prosperar, para que tudo venha dar certo, nós temos que meditar na lei de Deus de dia e de noite. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?